aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o processo de independência. A gente vai entender os fatos que levaram esse processo a ocorrer aqui no Brasil, tá? Então, assim, uma breve revisão dos fatos ali. O que aconteceu? Os portugueses em Portugal, eles se sentiram abandonados. Por quê? Porque Dom João veio para cá, tá? Então, e o Brasil, na época, ele ganhou uma importância maior, o Brasil Império. Então, lá em Portugal, eles sentiram que os nossos governantes nos abandonaram. Aqui no Brasil, o que acontecia? Quando a corte veio para cá, os gastos com a corte eram demais. Eles ostentavam muito. Então, o dinheiro, os impostos iam tudo para o Rio de Janeiro. Inclusive, aumentou a arrecadação de todos os impostos, tá? O Nordeste, na época, foi o local mais prejudicado, tá? E isso fez com que houvessem várias revoltas naquela região. A mais famosa ali, na verdade, são duas mais famosas. É a Insurreição Pernambucana, que aconteceu em 1817, e depois a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 1820, tá? Aí, com essas revoluções, em seguida disso, Dom João VI faz o quê? Volta para Portugal, tá? Os grupos, saíram vários grupos aqui no Brasil, de partidos mesmo, tá? Tinham os três mais importantes na época, tá? O Partido Português, que era fiel à corte, tá? Ou seja, era um partido conservador, beleza? Queria que Portugal continuasse comandando aqui. O Partido Brasileiro, que era a favor da independência, mas queria deixar Dom Pedro no poder. E depois o Partido Liberal. O que era o Partido Liberal? Ele era composto pelas camadas urbanas, tá? Ele era a favor de uma república democrática, ele era a favor de um governo monárquico constitucional. Na época deles, eles não viam o Brasil sem ter uma monarquia, tá? Então, o Partido Liberal foi mais perto que a gente chegou de algo mais independente, digamos assim. Depois disso, a gente tem que citar o quê? A questão do Dom Pedro I ter proclamado a independência. Mas como foi que ele fez isso? Gente, a população ali, né, a sociedade como proprietários, camadas médias urbanas, os pobres livres, os escravos, apoiavam muito a questão da independência. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com o apoio da população e mais duas figuras muito importantes. A Dona Leopoldina foi uma, tá? Que entrou ali na cabecinha dele. E José Bonifácio, beleza? Então, assim, recapitulando uns fatos aí no meio desse esquema aqui que eu fiz para explicar para vocês. Em 1808, na Bahia, tá? O navio da corte parou lá sobre proteção britânica, tá? Por quê? Porque a corte estava fugindo das tropas de Napoleão, beleza? Nesse mesmo ano, a corte resolveu que desembarcar no Rio de Janeiro, tá? Em Salvador, em 1810, ali um ano e pouco, 2 anos depois, teve a questão da Carta Régia. Mas, professora, o que é a Carta Régia? Foi a abertura dos portos, tá? Para a questão do livre comércio aqui no Brasil com as nações amigas, tá? Foi negociado por troca da escolta da Inglaterra. Então, o que aconteceu ali? Dom João e sua corte ali precisavam de proteção. Então,
A Inglaterra sempre é uma troca de favores, né? A Inglaterra falou, então tá, então vocês vão abrir os portos lá do Brasil pra gente e a gente protege o navio de vocês, a gente faz a escolta. E assim eles fecharam o acordo. E daí em 1810, Dom João honrou esse acordo com a Inglaterra, fazendo a Carta Régia, que foi a abertura dos portos, tá? Em 1816, no Rio de Janeiro, Dom João VI tornou-se rei de Portugal e do Brasil, tá? Ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mãe dele, a Dona Maria, morreu lá em Portugal. Em Pernambuco, em 1817, um ano depois, as tropas de Dom João VI sufocaram a Revolução Pernambucana. Lembra que a gente falou ali da insurreição pernambucana? Então, as tropas prenderam todos os envolvidos e acabou com aquilo, ou seja, Pernambuco continua sendo do Brasil, tá? Mas quais são as consequências de todos esses fatos? Gente, é simples. Primeiro, a queda do Império Britânico em razão aos contrabandos nos portos do Brasil. Mas espera aí, professora, o que você quer dizer? Galera, olha só. O contrabando aqui nos portos era algo muito grande, tá? Acontecia demais. Com a abertura ali e tudo mais, fez com que diminuísse o contrabando, tá? Que ocorria nos portos, principalmente ali na questão do Império Britânico. Então, o contrabando foi menor, tá? Para cá e para lá, no caso, para a Inglaterra, beleza? Então, diminuiu essa questão ali com a abertura dos portos e tudo mais. Por quê? É óbvio que se os portos estavam fechados para outras nações, eles conseguiam outras rotas para estar levando mercadorias e tudo mais, tá? Em 1806, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, mas isso não aconteceu aqui no Brasil. Era uma proibição, a Inglaterra era uma nação amiga, tá? Deveria ser influenciado, né? Sim, mas continuou acontecendo aqui, tá? Mais tarde é que vai entrar realmente a proibição aqui no Brasil, aí eu vou falar para vocês. Depois aconteceu a conquista da região do Rio da Prata. Mas como assim, professora? Em represália à aliança de Espanha e França, que dominava aquela região ali, eles acabaram conquistando essa região do Rio da Prata. Então, né, ficou sob domínio aí de Portugal, Inglaterra e tudo mais, aqui do Brasil. Depois, com isso tudo, aconteceu o quê? Abertura das estradas, gente. Isso daí facilitou a comunicação, facilitou a questão de levar materiais e tudo mais, tá? Porque até então não se tinha esse tipo de transporte, era tudo muito concentrado no litoral e tinha muita dificuldade de se levar até os outros locais, tá? Depois, por último, a gente vai pensar o quê? No grande desenvolvimento econômico no Brasil. No Brasil não, desculpa, em Portugal, depois da vinda da corte para o Brasil. Por quê? A corte gastava demais. Quando eu falo demais, é demais mesmo, tá? Isso fez com que Portugal tivesse menos gastos, porque não tinha corte lá. Então, Portugal se desenvolveu muito mais economicamente depois que eles saíram de lá. Isso é até algo cômico de se falar, né? Mas se a gente pensar hoje em dia, é uma coisa que ainda acontece aqui no Brasil, tá? Olha o que o que o país inteiro arrecada para manter Brasília, olha os políticos. Então é só uma crítica aí para vocês pensarem, tá? Gente, basicamente a aula de hoje é bem rapidinha, é só essa parte aí da gente recapitular todas essas questões que levaram ao processo de independência, tá? Anotem as consequências que eu falei, porque costuma cair nas provas, beleza?
E também anotem sobre a Carta Régia, que foi a abertura dos portos, é algo bem importante. E lembrem dos fatos que levaram à independência, tá? Portugal lá se sentir abandonada pelos governantes, os gastos com a corte no Rio de Janeiro, que aumentou a arrecadação de impostos. Isso fez com que o Nordeste lá ficasse bem abandonado e fez com que houvessem várias revoluções ali em prol da independência. E também anotem a questão dos 3 partidos políticos. O Partido Português, que era fiel à corte, o Partido Brasileiro, que queria Dom Pedro ainda no poder, mas queria independência, e o Partido Liberal, pessoal, tá? Que eram as camadas urbanas. Eles queriam uma república democrática, mas queriam um governo monárquico constitucional, beleza? Então anotem isso. E vamos para a próxima aula. Por favor, dá um like aí, curte, por favor, se inscreve aí no nosso canal e vamos acompanhar o restante das aulas, beleza?